você sabia que o mau funcionamento do seu intestino pode atrapalhar no processo do seu emagrecimento? Pois é, eu sou a Evelyn, nutricionista, e aqui nesse canal a gente fala sobre saúde da mulher, nutrição, epigenética e todas as estratégias para você ter mais qualidade de vida. Eu tô aqui fazendo uma viagem pro Porto, mas eu prometi que a gente ia falar sobre esse assunto, então a gente vai conversar. Senta aí. A verdade é que o mau funcionamento do seu intestino, seja com a distensão abdominal, com gases, ou até mesmo a constipação, tudo isso é um sintoma de disbiose. E até mesmo pode estar mostrando que o seu intestino está inflamado. Aquela inflamação silenciosa. E a gente sabe que uma inflamação silenciosa ali a nível intestinal pode trazer uma inflamação silenciosa a nível sistêmico. Isso porque a nossa corrente sanguínea passa ali no intestino, não é? Porque é por ali que vai ser absorvido os nutrientes e vai passar para a nossa corrente sanguínea e, consequentemente, para todo o nosso corpo, inclusive alguma inflamação. Então, se ali naquele local está tendo produção de citocinas, de moléculas inflamatórias, todas essas moléculas podem ser transportadas para todo o nosso sistema, causando aquilo que a gente chama de inflamação silenciosa. E essa inflamação silenciosa traz para o nosso corpo um sistema de alerta. Então, a gente tem uma redução do nosso gasto calórico, tendo dificuldade também na parte das nossas mitocôndrias. As nossas mitocôndrias, que é a nossa usina energética, passa a trabalhar lentamente, até porque a alta produção de radicais livres, podendo ser gerado pela inflamação, atrapalha a função das mitocôndrias. Então você percebe que é toda uma cascata, podendo começar ali no intestino, mas leva a uma alteração a todo o seu corpo. Até mesmo um estímulo hipocalórico que você está dando pode ser negligenciado por conta disso. Um exemplo são pessoas que têm constipação. Aquele trânsito intestinal parado permite que o nosso intestino absorva toxinas que eram para ser eliminadas, mas por estarem ali parados, o nosso intestino está absorvendo essas substâncias e esses químicos e toxinas vão também atrapalhar o nosso metabolismo. Por isso que a gente fala tanto da saúde intestinal. Ter um intestino saudável é muito importante, não só para o emagrecimento, mas para a nossa saúde em geral. Seja para o sono, seja para a recuperação celular, para a parte da detoxificação, para a nossa saúde mental, para a nossa beleza, né? Para a saúde da nossa pele. Então, a primeira coisa que você vai fazer é retirar da sua alimentação todos aqueles alimentos que são gatilhos para você ter aquela distensão abdominal, aquele mal-estar. O mais comum é a lactose lá do leite. Então, a lactose, é muito comum a gente ter falta dessa enzima da lactase, que vai quebrar ali essa lactose. Por isso que muitas pessoas têm intolerância à lactose. Só que a questão do leite vai para além da lactose. A gente tem presente no leite a caseína, que é uma proteína do leite, que é uma proteína mais densa. Ela atravessa a barreira intestinal com mais facilidade, gerando certa inflamação, principalmente em pessoas que já têm alguma disbiose. Então, nesse momento que você está recuperando a saúde intestinal, é importante que você tire ali, sim, os laticínios. Outro ponto importante é o glúten, que está presente não só no pãozinho, mas pode estar na aveia, pode estar na cevada, pode estar em vários produtos que você tem que ficar de olho. As nossas células intestinais, elas precisam estar juntinhas, uma do lado da outra. E para fazer essa junção, existe uma estrutura, uma proteína que faz essa ligação. E aí o glúten, ele permite o afrouxamento dessa estrutura, fazendo com que o nosso intestino fique permeável, que tenha certas passagens ali na nossa barreira intestinal. Por isso que, principalmente nessa fase de recuperação intestinal, a gente pede para você retirar o glúten, evitar, principalmente durante essa fase. E se você também está com aquela sensação de distensão abdominal o tempo todo, é interessante que você retire as saladas. Tudo aquilo que for cru, é bom você evitar. Então, se puder, adicione courgette, abobrinha, cenoura, tudo cozido. Abóbora cozida, ou se for fazer algum refogado, faça cozido. Tenta evitar as leguminosas também, porque tudo isso vai lhe causar uma distensão abdominal. Alimentos que são mais alergênicos, como por exemplo, amendoim, sementes e todo tipo de oleaginosa, nessa fase também é melhor ser evitado. E aí você pode me perguntar, Evelyn, o que eu vou comer nessa fase? Então anota aí que no café da manhã, no pequeno almoço, você pode fazer alguns ovos mexidos com alguma fruta, como por exemplo, mamão, ou melão, ou até mesmo uma crepioca, mas segura aí na farinha. Cuidado, seja contabilizado. No almoço, você pode comer algum bife de frango, de carne, de peixe, camarão. E aí você pode fazer um mix de legumes com courgette, abobrinha. Pode até fazer em formato de esparguete, eu costumo muito fazer nessa forma. Cenoura e chuchu também são hortaliças que não causam aquela distensão abdominal. A abóbora também. Só que é aquilo, como a gente está falando de emagrecimento, é interessante que seja contabilizado principalmente a parte aí da abóbora, batata, carboidratos, né? A gente tem que dar uma segurada, prestar atenção aí.
E aí você vai ver no seu plano com o seu nutricionista. Se você não tem nutricionista, eu estou aqui para te ajudar nisso também, tá? Então pode entrar em contato que eu te ajudo nesse acompanhamento. E aí, caso você não tenha alguma gastrite, é interessante antes da refeição você fazer um shotzinho de limão. Isso vai estimular a produção das suas enzimas digestivas e vai ajudar ali a digestão dos alimentos. Muitas das vezes, nossas queixas intestinais é por hipocloridria e por falta de produção de enzimas. Então, quando a gente não digere muito bem os alimentos, esse alimento mal digerido vai causar distensão abdominal. Isso porque as bactérias que estão ali no nosso intestino vão fermentar esses alimentos. Então, por isso que é muito importante a gente dar suporte para a nossa digestão, que muitas das vezes a raiz do problema está aí, no estômago. Então, por mais que o seu sintoma seja lá no intestino, no final do intestino, com gases, distensão abdominal, às vezes a raiz do problema está sendo lá em cima no comecinho, lá no seu estômago, ou até mesmo na sua boca, quando você não mastiga muito bem. Então, são vários fatores que no acompanhamento nutricional eu faço toda essa avaliação com os meus pacientes para a gente observar e achar a raiz do problema. Não adianta nada a gente só mascarar ali os sintomas se a gente não tratar o que está causando. Os sintomas só são consequência, só é o seu corpo te alertando que tem alguma coisa que não está muito bem. E a gente tem que achar essa alguma coisa. E agora bora pro lanche da tarde. No lanche da tarde você pode fazer um batido de colágeno com alguma fruta, com frutos vermelhos, ou até mesmo comer uma fruta, um mamão, um melão, um ovo cozido. Azeitonas é uma ótima opção. Nessa fase a gente tem que ter cuidado com os probióticos. Então não vale a pena ficar adicionando kefir, iogurte, kombucha. Nessa fase a gente precisa recuperar o ambiente. Não adianta nada a gente colocar ali um monte de bactérias se o ambiente não está saudável. Primeiro, vamos cuidar desse ambiente para depois colocar uma nova população, estimular uma população ali mais saudável. No jantar, a gente pode fazer uma salada cozida, tipo uma maionese, e lá no meu feed no Instagram tem uma maionese proteica, uma receita de uma maionese proteica que você pode fazer também e colocar nessa mistura, vai ficar muito bom. E tem alguns chazinhos que podem nos ajudar também, como por exemplo o chá de funcho, chá de hortelã, chá de gengibre. Você inclusive pode fazer um blend e adicionar antes de dormir ou depois das refeições. Agora faz isso que eu te falei e depois vem aqui me falar se deu certo. Lembrando que mesmo que os sintomas amenizem, a gente precisa achar a raiz desse problema. Afinal de contas, esse tipo de dieta é só para recuperação. Você não vai ficar a vida toda excluindo um monte de alimentos. Precisamos reduzir os sintomas, mas precisamos também tratar para você ter uma vida leve e normal, né? Então eu vou ficando por aqui, mas daqui a pouco a gente se vê em mais um vídeo falando aí sobre os fatores do emagrecimento. Beijo!